Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gabi e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos iniciar a aula relembrando um conteúdo que nós já estudamos. Nós estudamos que o substantivo pode variar em número, ou seja, ele pode estar no singular ou no plural. A forma singular dos substantivos indica apenas um elemento, e a forma plural dos substantivos indica mais de um elemento. E a Prof. Gabi trouxe alguns exemplos. Vamos lá. A Prof. Gabi trouxe vários substantivos que estão no singular. Ok, Prof. Gabi, e como eu faço para formar o plural dos substantivos? Quando o substantivo termina em vogal, ou seja, termina com a letrinha A, E, I, O ou U, nós acrescentamos S no final do substantivo, no final da palavra, e nós formamos a palavra no plural. Então, observem aqui com a Prof. Gabi. Caixa, nós acrescentamos o S e formamos a palavra caixas no plural. Peixe no singular, peixes no plural. Boi no singular, bois no plural. Amigo no singular, amigos no plural. Shampoo no singular, shampoos no plural. Ok, prof. E quando o substantivo termina com a letrinha R, Z ou S, como nós vamos formar o substantivo no plural? A Prof. Gabi trouxe alguns exemplos. A palavra cor. O substantivo cor termina com a letrinha R. E quando o substantivo termina com a letrinha R, nós acrescentamos ES no final da palavra para formar o substantivo no plural. Então, cor mais ES fica cores. E cores está no plural. Raiz termina com a letrinha Z. Nós acrescentamos ES e formamos raízes. Raízes está no plural. País termina com S. Nós acrescentamos ES no final da palavra e formamos a palavra países. Países está no plural. Então, relembrando, quando o substantivo termina com a letrinha R, Z ou S, nós acrescentamos ES no final para formar o plural. E quando o substantivo termina em vogal, nós acrescentamos a letrinha S no final da palavra para formar a palavra no plural. E hoje nós vamos aprender um conteúdo novo. Hoje nós vamos aprender sobre a acentuação das palavras monossílabas e das oxítonas também. Mas primeiro a Prof. Gabi vai explicar sobre as monossílabas. Prof. Gabi, o que são palavras monossílabas? As palavras monossílabas são palavras que possuem apenas uma sílaba. E as palavras podem ser átonas ou tônicas. E qual é a diferença, Prof. Gabi? As palavras monossílabas átonas possuem uma pronúncia fraca. E as palavras monossílabas tônicas possuem uma pronúncia mais forte. Lembrem que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. E a palavra monossílaba tônica possui uma pronúncia forte também, ok? E, Prof. Gabi, quais são os exemplos? Quais são as palavras monossílabas átonas? A Prof. Gabi trouxe alguns exemplos. A palavra de, a palavra que, a palavra as, a palavra os, a palavra nos, são exemplos de monossílabas átonas, que possuem uma pronúncia mais fraca. E as palavras monossílabas tônicas possuem uma pronúncia mais forte. Então, observem a pronúncia das palavras a seguir. Pé, má, céu, nós, mar.
Observem que a pronúncia das palavras que a Prof. Gabi acabou de falar são mais fortes, não é mesmo? A pronúncia é forte. Então, são palavras monossílabas tônicas. E as palavras monossílabas átonas possuem uma pronúncia mais fraca. E as palavras monossílabas possuem uma regra de acentuação. Quando a palavra monossílaba tônica, que é aquela que possui uma pronúncia mais forte, é terminada pelas vogais A, E ou O, seguidas ou não de S, elas levam acento agudo ou circunflexo. A Prof. Gabi trouxe alguns exemplos. Nós temos a palavra má. Má é uma palavra monossílaba tônica, possui uma pronúncia forte e termina com a vogal A. Portanto, ela possui acento agudo. A palavra só também é uma palavra monossílaba tônica, porque ela possui uma pronúncia forte, terminada em vogal O, e ela leva um acento agudo. A palavra mês também é uma palavra monossílaba tônica que possui acento circunflexo. Observem que ela é terminada em vogal seguida de S. Então, portanto, a palavra mês é acentuada com um acento circunflexo. A palavra ré é uma palavra monossílaba tônica terminada em vogal, com a vogal E, e ela possui acento agudo. A palavra trás também é acentuada. Observem que a palavra trás é terminada em vogal, vogal A, seguida de S, e ela leva o acento agudo. A palavra nós também possui acento agudo, e ela é uma palavra monossílaba tônica terminada em vogal, pela vogal O, seguida de S. Portanto, a palavra nós possui acento agudo. Então, relembrando, as palavras monossílabas tônicas terminadas pelas vogais A, E ou O, seguidas ou não de S, levam acento agudo ou circunflexo. E as palavras oxítonas também possuem uma regra de acentuação. As palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens são acentuadas graficamente. Então, todas as palavras oxítonas que terminam em a, as, e, es, o, os, em e ens são acentuadas, ok? As palavras terminadas em a ou as. A Prof. Gabi trouxe alguns exemplos. A palavra cajá é acentuada porque termina em a. A palavra xará também é acentuada porque termina em a. É uma oxítona terminada em a. Cajá é uma oxítona terminada em a. Lilás é uma palavra oxítona terminada em as, portanto, é também acentuada. A palavra jacaré. Então, aqui nós temos uma coluna das palavras que terminam em e ou es. Jacaré termina em e, portanto, é uma oxítona acentuada. Acarajés termina em es e também é uma oxítona acentuada. A palavra três. Três é uma palavra oxítona terminada em es e também é acentuada. Agora, nós temos a coluna das palavras terminadas em o ou os. A palavra judô. Judô é uma oxítona terminada em o, portanto, ela é acentuada. A palavra avós. Avós é uma oxítona terminada em os, também é acentuada. A palavra cipó é uma palavra oxítona terminada em o, portanto, ela também leva acento. E agora nós temos as palavras terminadas em ou ens. A palavra parabéns é uma palavra oxítona terminada em ens, portanto, ela também leva acento. A palavra vai e vem é uma palavra oxítona terminada em, portanto, ela também leva acento. A Prof. Gabi trouxe alguns exemplos de palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Existem outras palavras, ok? Então, relembrando,
As palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens são acentuadas graficamente. Por hoje é só, terceiros anos. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, me procurem. Um grande beijo, até a próxima aula.